Olha, a gente está falando desde o início do programa de hoje dos Jogos Olímpicos, né? Que esse ano todo o charme, Paris, Torre Eiffel, então. E aí também é claro que a gente deve tomar cuidado com outros pontos que envolvem uma Olimpíada como essa, né? Um evento mundial como esse. Né? E aí a saúde mental dos atletas é sempre uma preocupação dos especialistas, de toda a delegação, seus familiares e dos próprios atletas. Nós convidamos aqui, já está ao meu lado, o psicólogo Rodrigo Damasceno. E ele vai falar com a gente sobre esse acompanhamento, sobre a importância desse acompanhamento. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos que nos acompanham. E é sempre bom estar aqui, né? E mais uma vez falar da importância do trabalho da psicologia do esporte e da preparação mental agora no maior evento esportivo que temos hoje no mundo, que são os Jogos Olímpicos. O maior evento esperado aí por todos os atletas e todos os amantes dos esportes olímpicos, que ocorre de 4 em 4 anos e agora já iniciou aí em Paris. Isso. E o Dr. Rodrigo também faz parte do Comitê de Ética da Confederação Brasileira de Luta Política e é gestor esportivo pelo Comitê Olímpico do país. E aí entende muito bem do assunto. E aí eu gostaria de saber qual é a base, a principal preocupação logo no início, porque um evento como esse, que a gente já falou aqui, que é gigantesco, né, ele envolve muita tensão. Afinal, todo mundo vai sair do seu país de origem, né, vai deixar muitos dos seus familiares e amigos e vai dar tudo de si para trazer uma das medalhas. Qual é a principal preocupação da sua especialidade, né, que é a saúde mental? Então, é um trabalho que ele não começa agora, né? Já se vem desde um processo, então começa-se desde um ciclo anterior. Então, para você ter uma ideia, quando acaba já esses Jogos Olímpicos agora de Paris, já começa a preparação daqui a 4 anos para Los Angeles. Então, hoje, a parte dos profissionais que envolve é um pilar, né? Hoje, dentro do Comitê Olímpico do Brasil, existe o pilar de ciências do esporte e dentro desse pilar tem o contexto da preparação mental, que é uma equipe de profissionais psicólogos especializados e que fazem um trabalho a longitudinal, ou seja, a longo prazo com esses atletas. Então, esses profissionais já estão aí há quase 4 anos ou mais trabalhando com esses atletas que já participaram de outros eventos preparativos e agora estão no maior evento. Então, é um trabalho a longo prazo e que requer, né, que principalmente não só o profissional da psicologia, mas também os profissionais que envolvem as ciências do esporte, conhecer o máximo possível, detalhadamente, desses atletas, da comissão técnica que o acompanha, para que possa trazer melhores condições. E se tratando agora do início, né, de um grande evento esportivo, esse trabalho mental ele vem sendo já treinado, como por exemplo, lidar com situações de pressão, lidar com o contexto da mídia, lidar com o máximo que a gente chama de atenção concentrada ou processos que a gente chama também dentro da psicologia do esporte de processos de ativação, que nada mais é fazer com que o atleta tenha o máximo de foco, atenção e concentração. Porque é válido lembrar, não é porque é um evento de grande porte que não tem distrações. Na verdade, dentro de uma Olimpíada é onde tem bastante distrações e que qualquer pequeno detalhe pode atrapalhar todo um trabalho que vem sendo já feito há mais de 4 ou 8 anos, porque também tem atletas que, esses mesmos atletas que estão hoje já participaram da Olimpíada anterior, exato, ou já estão há outros ciclos também participando. Então, para alguns é o último momento, é a última catada, então todo detalhe tem que ser muito bem trabalhado para que não tenha nenhum distrator. Intercorrência, né? E aí, o doutor me chamou a atenção para a última Olimpíada, né? Vocês prestaram atenção que ele falou, olha, gente se preparando, atleta se preparando há 4 anos. E tem gente que está se preparando a vida inteira.
Alguns já participaram de Olimpíadas e conquistaram medalhas, outros não. É a última oportunidade. Então, a última Olimpíada em Tóquio foi em 2020, era para ter sido em 2020, na verdade, né? E por conta da Covid, ela aconteceu, era para ser em 2020 e por conta da Covid, ela foi realizada em 2021, né? E aí, o que que acontece? Não teve público. Então, eu fico imaginando como esses atletas concorreram, né? Porque uma coisa é com público, outra coisa é sem público. Então, a pergunta que eu tenho a lhe fazer é isso, essa diferença. Porque tem aquele que nunca conquistou medalha, que está indo lá, talvez até pela sua última oportunidade, então é uma tensão. E aquele estreante, que também é uma tensão, mas para ele tudo é novo. Existe, então, qual a diferença desses dois olhares para a saúde mental, desses dois perfis de atleta, por favor, doutor? Perfeito, uma ótima colocação. Temos aí os dois extremos, né? Então, você falou, tem atletas que já participaram não só do último ciclo, tem até da última Olimpíada. Tem atletas que já participaram das últimas 3 Olimpíadas e estão na sua 4ª, acredita? Né? Então, como trabalhar esse atleta que já está numa possibilidade de uma fase de aposentadoria, ou o que a gente chama dentro do esporte de pós-atleta? Então, tentar desse último ciclo trabalhar o máximo de habilidades possíveis para que possa ter ali a sua última, como a gente falou, sua última tentativa, né? E buscar sempre a excelência e a tão sonhada medalha olímpica, que é o ápice, né, de uma participação de um atleta dentro de uma Olimpíada. Assim como também numa outra perspectiva de um jovem, de um garoto, de uma garota. A gente vê aí, inclusive, tem atletas brasileiros que ainda são menores de idade, né, que estão iniciando a sua primeira Olimpíada. Então, isso que a gente falou anteriormente. Dentro de um grande evento esportivo, tem muitos distratores. Tem muita mídia, tem muita coisa, tem muita novidade, tem muitas festas, inclusive. Então, tem que tomar cuidado, não né? sair ali do eixo, andar ali numa linha que já vem sendo trabalhada, já vem sendo periodizada com a sua equipe, né, com a sua comissão técnica, para que não afete no resultado, né? E entender que nesses dois extremos pode ter uma medalha, pode ter uma surpresa positiva, isso, assim como também pode ter algo que não estava dentro do planejado e que provavelmente ali naquele contexto dos jogos, naquela multidão, né, e que tem várias situações que pode atrapalhar, pode também afetar negativamente. Bom, doutor Rodrigo, mais uma coisa que eu estava aqui pensando enquanto o senhor estava falando. Como na prática se trabalha a mente de um atleta para ganhar ou perder? Algumas pessoas dizem que a gente não joga para perder, que ninguém joga para perder. Mas eu, Edna, penso que a gente tem que estar sempre, isso que eu ensinei a meu filho, pronto para uma perda e para perder numa competição, seja ela no atletismo ou em outro setor da vida. Bom, como vocês psicólogos, agora vamos falar um pouco com o nosso público, na prática, fazem esse trabalho, independente do caso, um jovem atleta ou aquele que está se aposentando, um que já ganhou medalha, o outro que nunca ganhou, ou que quer o ápice, já tem uma coleção de medalhas e quer só fechar a carreira com chave de ouro. Independente da posição do atleta, qual é o tipo de trabalho que vocês fazem? Na prática mesmo, é a conversa, tem jogos, tem orientação. Eu queria saber na prática mesmo como é que é trabalhado, ou se tem muita diferença de um atleta para o outro. Perfeito. Bem, na prática, via de regra, existem alguns fundamentos, né, que todo profissional busca se ter. E no esporte de alto rendimento, e mais propriamente aqui com os nossos atletas brasileiros, então, como já falei, é um trabalho que ele é a longo prazo e que requer um processo de vinculação permanente, tanto do profissional da psicologia, juntamente com o atleta e com as pessoas que estão próximas dentro do seu contexto, que a gente chama de equipe de profissionais de saúde. Sim. E o setor da psicologia tem o papel em tentar identificar quais são as principais vulnerabilidades emocionais dentro do olhar da ciência da saúde mental e fazer testes, fazer aplicação de avaliação psicológica, fazer treinos específicos, como, por exemplo, um treino de respiração, meditação guiada, mas com
um contexto direcionado para a situação do cenário esportivo, e essa articulação, essa conversa com uma equipe multidisciplinar. É entender que, assim como dentro de uma empresa, dentro de qualquer outro contexto, existem as áreas. E elas precisam também se relacionar e entender que o que o pessoal da fisioterapia, o que o pessoal da medicina está fazendo, como é que está o olhar da nutrição e também Sim. como é que está o olhar da psicologia. É importante também, e o Departamento de Saúde Mental emite relatórios, documentos, para estar ali como se estivesse monitorando, literalmente, monitorar a vida do atleta, né? Então, por exemplo, hoje dentro do Comitê Olímpico do Brasil, os profissionais que lá estão, eles já estão lá há muito tempo, eles já conhecem bastante esses atletas e é um processo que ele é muito importante, porque às vezes fica muito difícil o profissional, por exemplo, é escalado, vai ser chamado hoje para ir para a Olimpíada, se lá ele não conhece metade dos atletas que ele vai trabalhar, né? Mas pegando um gancho com isso que você me falou, hoje, dentro da Vila Olímpica, lá em Paris, Sim. tem uma sala, tem um local específico só com os profissionais das ciências do esporte, e um deles é o profissional da psicologia do esporte, que dentro desse período específico dos Jogos Olímpicos, fica mais como um processo de escuta e orientação Entendi. No que se refere às principais demandas que esses atletas, ou não só os atletas, toda a delegação do time Brasil possa vir a aparecer ou precisar deste profissional. Então, hoje os profissionais que estão lá em Paris também estão dentro nesse sentido, né, de dar esse suporte inicial, imediato para os atletas, mas também para todo o time Brasil, que requer aí tem os profissionais, tem os técnicos, tem as outras comissões técnicas, é mais ou menos nesse sentido. Estrelas do esporte, inclusive mesmo brasileiro, chegaram a desistir de competições por problemas de saúde mental. Se não me engano, Gabriel Medina, e temos uma americana também, atleta, Simone, enfim, e outros. A que se deve... A gente sempre pensa que é o estresse mental, é o cansaço, problemas na família, tudo junto. Mas, do seu conhecimento, quais são os maiores casos assim, que o senhor pode citar? O esporte vai ter essa maior sensibilidade para acolher, para muitas das vezes só escutar, para muitas das vezes estar por perto e falar, eu estou aqui com você para o que precisar. Isso também acontece no esporte de rendimento. Como você falou, outros casos de atletas brasileiros, Gabriel Medina, tem os atletas do futebol, os atletas da ginástica, que hoje são, digamos assim, os atletas do vôlei que têm uma maior representatividade e que já temos muitas medalhas olímpicas, todos eles já enfatizam e falam isso abertamente. Então, eu acho que fica aqui também que nós temos que tirar esse estigma que falar sobre saúde mental é coisa de louco, é uma coisa feia ou algo do tipo. Isso é necessário, devemos cada vez mais falar, porque existem profissionais e a ciência está cada vez mais evoluindo. Tudo isso que eu estou falando, que a gente está discutindo, é porque hoje também tem evidência científica disso no mundo e aqui no Brasil. Exato. E aí, o doutor tocou em 2 pontos aí que me chamaram também a atenção mais uma vez, que é esse acolhimento, que é toda, até só a escuta às vezes, que é o que acontece em todas as profissões, em todos os casos, né? Às vezes a gente só precisa ser ouvido. Então eu penso que a família nesse momento e os amigos, o contato com a família e com os amigos é muito necessário. Mas aí queria que o senhor falasse da dosagem, né? Como é que vocês veem a relação dos amigos e da família ligando, mandando vídeo, fazendo contato com os próprios fãs, se é incentivado, se isso pode atrapalhar ou não o contato maior. E também me chamou a atenção agora sobre o glamour. E o doutor já tinha falado das festas. Nossa, quando a gente ouviu, vai ser em Paris, né? Vai ser na França, só daquele atleta que talvez nunca tenha saído da sua cidade,
eu já vi várias histórias, né? Nós mesmos aqui na nossa rede TV, e aqui também no sistema de comunicação, de atletas que estão indo pela primeira vez, que nunca viajaram, que tiveram que fazer até vaquinha, enfim, um monte de gente em várias situações. Aí você fica imaginando, esse atleta sai, chega lá, vê tanta novidade, né? E de repente as festinhas e tal, e pode até exagerar, né? Não creio que o atleta vá consumir muita bebida alcoólica, já tivemos casos de atletas que bebem, mas nenhum exagero, mas assim, tem que dormir bem, é melhor não beber bebida alcoólica, ainda mais para quem vai participar, se alimentar muito bem. Poderia falar um pouquinho dessa questão, o que é saudável, o que é permitido e o que dentro da psicologia, também da saúde como um todo, é bom a gente alertar? Sim, perfeito. Primeiro sobre o primeiro ponto, sobre a família, né? Eu vou aqui sintetizar na rede de apoio. Isso é algo que é treinado e é trabalhado também no trabalho a longo prazo. Existem momentos específicos em que essa rede de apoio pode e deve estar mais próxima, né? Como, por exemplo, alguns campos de treinamento ou processos de pré-eleção. Mas a ideia é que, nesse período agora competitivo, vai depender, vai variar de cada modalidade e de que forma que isso faz mais sentido também para o atleta e para a sua comissão técnica. Mas, via de regra, é necessário, medidas já estão sendo tomadas, que normalmente nesse período dos jogos, os atletas ficam um pouco mais reclusos, evitam contato direto com as mídias sociais, porque, como eu falei anteriormente, pode ser um pequeno distrator externo que possa gerar ali um gatilho, afete a concentração não só de um, mas como de todo o grupo, ou daquelas pessoas que são importantes dentro da competição específica. Entendo. Mas muitos dos atletas, por exemplo, vou falar aqui do Brasil, né? Que é a nossa casa, mas muitos desses familiares estão lá, estão em Paris, acompanhando, mas eles ficam separados. Alguns ficam no hotel e os atletas ficam na Vila Olímpica, porque não é na perspectiva que é totalmente acessível, mas é entender que eles estão no momento de trabalho. O atleta, ele é um trabalhador. Isso. E a competição é a sua fonte de renda, podemos dizer assim. Então, naquele momento, é ele com ele mesmo e com toda a sua equipe do contexto esportivo, e depois, né, em momentos oportunos, ele ou ela vai aproveitar com a sua família ou com quem quer que seja, né? E nessa outra situação dessa pergunta, ainda tem um número muito grande de pessoas que estão indo a primeira vez. Alguns também desses outros atletas também não têm uma equipe totalmente estruturada com as das ciências do esporte, então tem que ter esse cuidado. Eu posso responder aqui a sua pergunta que todo atleta hoje que vai representar a sua nação, o seu país, ele tende a seguir critérios de condutas éticas e no contexto esportivo e um manual de normas e regras que normalmente isso é direcionado pelo comitê do seu país. Então hoje o Comitê Olímpico do Brasil, ele também já faz todo um trabalho de conscientizar sobre o que é errado, o que não pode, o que pode ser uma situação de risco, o que pode desencadear, por exemplo, um assédio, o que pode desencadear um doping, o que pode se desencadear uma conduta antiética. Então, hoje, no Comitê Olímpico do Brasil, existe um instituto de educação voltado apenas para isso, que é o Instituto Olímpico do Brasil, que é onde eu tive a oportunidade de fazer a formação em gestão esportiva, né? E foi um divisor de águas para mim, para tentar entender um pouco mais de como que se toca o esporte olímpico no Brasil. Então, é mais ou menos nessa perspectiva. Ótimo. Então, quando eu me referi às festas, eles podem, por exemplo, ir às festas sem consumir bebida alcoólica, sem comer alguma coisa que possa afetar no exame de doping, né? E aproveitando aí para fechar essa questão de alimentação e tudo mais, de consumo, como é essa questão do exame antidoping? Porque eu creio que vocês, como eu, têm muitas dúvidas. Como é esse exame? Se você puder exemplificar algo que tenha a ver aí também com a sua área da saúde mental, quais são os cuidados que o Comitê Olímpico tem, as orientações que são dadas aos atletas, o que você puder falar sobre esse assunto para a gente, por favor. Bom, muito bem colocado também.
E é importante porque, assim, de fato é uma curiosidade ainda para o público leigo ou quem não entende esse outro lado dos bastidores. Isso. É importante a gente entender que, semelhante a uma ou outra modalidade, ou, por exemplo, colocar o exemplo do futebol. Certo. Que é o que está mais perto da gente. O atleta, ele é monitorado por tudo que ele faz. Mas, muito importante, tudo que o atleta faz, ele vai ter as consequências, positivas ou negativas. Vamos imaginar que todo mundo é atleta. E imaginar também que isso é um trabalho. Se eu faço algo fora daquilo que não é me orientado, eu posso sofrer consequências. Então, hoje, tudo que o atleta faz, ele não faz, principalmente que se refere às competências esportivas e envolva performance, ele não faz só porque ele quer, ele faz porque ele é orientado por alguém que estuda. Exatamente. Então, se o atleta, que é adulto, eu vou fazer isso e não é orientado por ninguém, eu posso sofrer com as consequências. Mas mais especificamente sobre a pergunta do doping. Hoje existe um manual de classificação de substâncias e itens que são proibidos. Pronto. Existe uma entidade internacional que é a WADA, W-A-D-A, que ela, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, aqui no Brasil também nós temos também a Associação Brasileira de Controle de Antidopagem, que fazem todo também esse processo de psicoeducação, de educação permanente, um trabalho em conjunto com os profissionais da medicina, que entendem isso, da medicina, da psicofarmacologia, da biomedicina, que entendem mais propriamente de psicofármacos, de substâncias, de vitaminas ou algo nesse sentido que possa conter alguma situação que vá afetar de uma forma direta ou indireta ao resultado ou à performance do atleta. E lembrando também que esse atleta, como ele é monitorado, agora, antes dos Jogos Olímpicos, durante os Jogos e após os Jogos, esses atletas fazem uma bateria de testes e retestes. E eles podem ser monitorados até por pelo menos mais uma década. Então, um atleta que daqui a 5 anos ganhou uma medalha nos Jogos Olímpicos, sim, e daqui a 5 anos ele faz um teste, e se, por exemplo, é identificado alguma substância que de acordo com o manual, é ilegal, e se isso tem alguma coisa a ver com o seu resultado nos Jogos Olímpicos de Paris, esse atleta pode perder a sua medalha. Isso é um caso que já acontece há décadas e décadas aqui no mundo, né? Inclusive aqui no próprio Brasil, atletas que há mais de 10 anos atrás ficaram em quarto lugar. Depois de um certo tempo, a equipe que ficou em terceiro foi pega no exame doping, então automaticamente eles pulam para terceiro. Então eles ganharam e são medalhistas olímpicos. Pronto. Bom, e para fechar, nosso tempinho infelizmente já acabou, mas eu gostaria que o Dr. Rodrigo Damasceno falasse com a gente agora sobre o pós, né? Depois que acabou a Olimpíada, ou seja, passou esse sofrimento, entre aspas, das tensões, teve as alegrias de receber as medalhas, a premiação, ou simplesmente de participar, que já é uma alegria, né? Sair do país de origem, ir para lá, fazer novos amigos, conhecer novos lugares. E aí, vem o que a gente chama, eu talvez como leiga, de ressaca pós-Olimpíada, né? Aquela ressaca moral que dá. Uns muito alegres, acho que alguns um pouquinho tristes, porque não trouxeram nada ou porque não tiveram um bom desempenho. Outros, apesar de terem perdido, mas foi a primeira vez, eu vou ter mais chances, e outros fechando a carreira de aposentadoria, independente do resultado. Tem um trabalho psicológico pós a Olimpíada e como ele é feito, por favor? Com certeza. Hoje, o trabalho da saúde mental, ele é bem semelhante ao que os profissionais da educação física fazem, de periodização de treinamento. Dentro da saúde mental, a gente fala de periodização da preparação psicológica. Então, isso também, junto aos outros profissionais das ciências do esporte, pós-competição, né? Então, o trabalho é feito pré, durante e pós. Então, pós-competição é avaliado junto a outros relatórios, a todo aquele perfil específico de cada atleta, do que se esperava para o seu resultado dentro dessa competição. Isso é avaliado tanto pelo profissional da psicologia, assim como também pelo departamento de ciências do esporte que tem dentro do Comitê Olímpico do Brasil. Dá-se aí uma pausa
vai depender de cada caso. Uma pausa pequena, podemos dizer assim, porque a gente fala, né, o trabalho ele não pode parar. O trabalho continua. Então, por exemplo, e só para trazer aí um adendo para quem não conhece ainda os bastidores do esporte olímpico. Hoje, esses atletas que estão indo pela primeira vez, ou são os atletas mais novos, podemos dizer assim, sim, já se estão pensando para a Olimpíada de Los Angeles 2028. Né? Então, é um trabalho que ele é permanente e longitudinal, né? Mas, via de regra, esse trabalho pós-Olimpíada é para fazer levantamento de situações, identificar o que não só necessariamente porque o atleta ganhou uma medalha, que quer dizer que ele ou ela foi ruim, mas entender métricas, trabalhar também isso com o serviço de inteligência esportiva. Né? Então, ver como é que foi. Não teve lesão, conseguiu diminuir o tempo. Uma avaliação. Né? É uma avaliação muito bem detalhada, que a psicologia do esporte traz as suas contribuições junto às outras ciências. E continuar. Né? Continuar, tanto numa perspectiva de se trabalhar para o próximo ciclo, ou o que a gente falou no início da nossa conversa. Esse atleta talvez seja a sua última Olimpíada. Então, como que vai ser feita uma transição de carreira para esse atleta? Esse atleta que pode... ele vislumbra, né? Esse atleta pode... eu vou agora fazer um outro sonho, que é estudar tal área, fazer um curso superior, então... Ou então ser um técnico, né? Um treinador. Exatamente. Fazer, já que é muito comum, ser um treinador... Comentarista, né? Exatamente. Continuar, né, na mesma vibe, só que de uma outra perspectiva, de um outro olhar, não mais como o rendimento. Então, é focado muito também esse processo de transição de carreira do pós-atleta. Ok. Muito obrigada, Dr. Rodrigo Damasceno, que é psicólogo e também nos orgulha muito participando aí, né, fazendo parte do Comitê de Ética da Confederação Brasileira de Luta também, isso, luta olímpica, e também gestor esportivo pelo Comitê Olímpico Brasileiro. É um orgulho a gente ter o senhor também como representante. O senhor não, você é muito jovem. Outro dia vai vir aqui, tenho certeza, contar um pouquinho, de repente já contou para a Vanuzinha aqui da sua história, como chegou até aqui. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia. Eu agradeço e emanar aí toda a nossa torcida. Nós temos também piauienses lá. Isso! Né? Então, toda a nossa torcida para os piauienses. Eu tenho muito orgulho de representar meu estado, apesar de não estar lá de uma forma direta nos Jogos Olímpicos, sim, mas tenho orgulho de saber que eu contribuo para a formação do esporte olímpico brasileiro e que a gente possa aí emanar toda a torcida para o time Brasil e vamos trazer melhores resultados do que em Tóquio 2021. Muito obrigado.